Evangelho de Marcos, capítulo 6. Lerei primeiro os versículos 7 a 13 e depois os versículos 30 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos 7 a 13, primeiramente. Acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Agora os versículos 30 a 52. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz Carlos, que nos visita também nesta noite, que esteja nos dirigindo a Deus em oração, querido, orando pela igreja. Santo, santo, santo és tu, Senhor, glorioso Pai, bendito Senhor, e reverenciando, Senhor, a tua palavra agora, para ouvir, Senhor, aquilo que tu tens preparado para os nossos corações. Amém. Pedimos, Senhor, que a tua inspiração esteja sobre o nosso pastor esta noite, para que traga, Senhor, o alimento espiritual, Senhor, e venha nos sustentar. Nós estamos, Senhor, reverenciando a nossa vontade, Senhor, para que o teu querer, a tua vontade, o plano, Senhor, por aqui em nós, que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que tu tens para nos falar. Amém, Jesus. Nós nos alegramos, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, diante da tua igreja. Amém. Para prestar culto, Senhor, para estar, Senhor, colocando o nosso querer, Senhor, diante de ti, como nós fizemos, receber o teu perdão, Senhor. Amém. Reconhecer, Senhor, toda a autoridade que tu tens, Senhor, e nos prostramos, Senhor, diante de ti, para que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre nós, e traga a tua graça e o teu perdão sobre nós, e traga também, Senhor, sabedoria para que nós possamos ouvir e entender a tua palavra. Amém. Nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que tu faz, por tudo que tu vai fazer aqui na nossa vida. Queremos, Senhor, que o nosso coração grato seja derramado diante de ti, por as tuas bênçãos que tu tens derramado no meio da tua igreja. Amém, Jesus. Desperta, Senhor, a tua igreja para que cada dia mais nós possamos estar indo ao encontro da tua vontade, para que o nosso viver, Senhor, seja pleno da tua graça e da tua alegria. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, nos últimos dias de fevereiro do ano passado, eu havia ligado para a casa dos meus pais e meu pai havia dito que a minha mãe, ela já não respondia mais, parecia que ela estava totalmente alheia a tudo o que estava acontecendo ao seu redor. O câncer havia tomado ali o seu cérebro, parte do seu cérebro, e também o seu fígado totalmente tomado. E no dia 28 de fevereiro, eu falei com a minha esposa, vamos lá para Boa Esperança, lá em Minas Gerais, né? Nós precisamos ir para lá. E seguimos então, fomos até Marília, dormimos em Marília, na casa da minha sogra, no dia 28. No dia 29 de fevereiro, era antes das 6 da manhã, o meu celular tocou e era a minha cunhada dizendo: a sua mãe faleceu. E naquele momento a única coisa que passou pela minha cabeça, aliás, algumas coisas passaram, mas entre elas estava a gratidão a Deus, primeiramente, pela vida da minha mãe. Mas uma outra coisa que estava muito certa na minha cabeça é que naquele momento eu precisava ser forte. Eu precisava ir para lá. Eu tinha me preparado para aquele momento, tinha me preparado espiritualmente para aquele momento. Eu teria que falar no velório dela. Eu não abriria a mão naquele momento de estar ali falando a todas aquelas pessoas que estiveram lá. E eu precisava estar forte para receber os meus irmãos, cada um dos meus irmãos, para acolhê-los. Precisava estar forte para estar ao lado do meu pai naquele momento também, que era um momento muito difícil para toda a família. E Deus, Ele supriu as minhas necessidades naquele momento, para que eu pudesse estender as mãos e pudesse estar ajudando a minha família num momento tão difícil, como é o momento em que você perde uma pessoa tão importante para a sua vida, como no caso da minha mãe, ou aqueles que já passaram por um momento assim, sabem muito bem o que nós estamos falando, compartilhando aqui com todos os amados irmãos. Como é bom nós aprendermos a confiar, a depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. E nós precisamos aprender isso.
Isso não é uma coisa que se dá da noite para o dia. Isso não é uma coisa que você de repente, do nada acontece. Não. É algo trabalhado pelo Espírito de Deus dentro do nosso coração. Ele é que trabalha isso dentro de nós, para que nós possamos seguir adiante, ir adiante com a nossa vida e podendo abençoar outras vidas, outros tantos que precisaram da nossa ajuda à medida que nós caminhamos também. Jesus, ele estava numa espécie de cruzada de fé. Ele estava andando ali pela Galileia e grandes sinais, prodígios, milagres extraordinários eram feitos por intermédio dele. No final do capítulo 4, nós vemos Jesus, ele acalmando uma tempestade, e os discípulos estavam ali no barco. Jesus dormia, e Jesus desperta e acalma aquela tempestade, e os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, logo no início do capítulo 5, nós vemos Jesus indo para Gadara, e ali ele liberta um homem possesso de espíritos imundos, de uma legião de espíritos imundos que faziam com que aquele homem vivesse uma vida subhumana. Ele era uma coisa, já não era mais nem considerado gente, não podia mais ser considerado nem humano. E Jesus então liberta aquele homem. Mas o interessante é o que acontece na sequência, que os gadarenos que moravam, os gerazenos que moravam ali naquela região, eles expulsam Jesus dali. Eles não querem que Jesus esteja ali no meio deles, eles estão assustados, eles também estão perguntando: quem é este homem? Quem é este homem? Logo na sequência, Jesus, ele cura uma mulher de um fluxo hemorrágico de 12 anos. E esta mulher, diz a Bíblia Sagrada, que havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, e eles nada tinham podido fazer por ela. E Jesus, apenas com o toque daquela mulher nas vestes de Jesus, ela é instantaneamente curada. E o interessante é que Jesus, no meio daquela multidão que lhe apertava, pergunta: quem me tocou? E os discípulos, meio que incrédulos com a pergunta de Jesus, dizem: todos te tocam. Como vamos saber quem te tocou? Todos estão te tocando. E Jesus diz assim: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Na sequência, Jesus vai para a casa de um homem chamado Jairo. E na casa desse homem, a filhinha dele já havia morrido quando Jesus entra na casa dele. E Jesus, quando entra ali, diz: olha, a sua filha está dormindo e eu vou despertá-la. Ela não estava dormindo, ela tinha morrido de fato. Era apenas uma linguagem utilizada pelo Senhor Jesus. Tanto é que as pessoas que estavam ali dentro da casa de Jairo, elas riem de Jesus, elas zombam de Jesus, pelo que Jesus diz a Jairo. E Jesus ordena que todos saiam da casa, e ficam somente Jairo, a sua esposa, e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus vai até a menina e diz: menina, eu te mando, levanta. E no mesmo instante, aquela menina que estava morta, ela recobra a sua vida. No capítulo 6, Jesus, ele está na sua terra, na sua própria terra, na cidade ali de Nazaré, onde Jesus cresceu. E o interessante é que a palavra de Deus diz assim, que Jesus não fez nenhum milagre na sua própria terra, exceto curar algumas pessoas enfermas. E diz a palavra do Senhor que foi por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade, Jesus não pôde fazer ali. Não que ele não tivesse poder, mas Jesus sempre age em harmonia com a disposição de fé, com a abertura do coração das pessoas que estão recebendo, acolhendo ali no lugar onde ele estava. Em seguida, então, Jesus envia os 12 apóstolos para uma missão. E é o texto que nós lemos, né? No
texto que nós começamos a ler. Jesus envia os 12 apóstolos para uma missão e delega autoridade, concede autoridade àqueles homens para que eles vão e façam a obra que Jesus mesmo poderia fazer, mas Jesus transmite a autoridade para eles, para que eles vão em nome de Jesus e eles façam a obra. E eles fazem. Daí agora eles retornam da obra e eles vêm então relatar a Jesus tudo o que havia acontecido. E é interessante aqui, quando nós chegamos ao nosso texto central, que é esse texto que vai a partir do verso 30 até o 52, nós temos 2 episódios aqui que Jesus vai se utilizar com o objetivo de ensinar algumas coisas importantes para os discípulos, para nós também. Nós temos uma multidão faminta no deserto e nós temos discípulos desesperados no meio de uma tempestade lá no mar da Galileia. E Jesus ele toma esses 2 episódios e através desses 2 episódios ele vai provar a fé dos seus discípulos. Jesus ele já havia presenciado a incredulidade dos gadarenos que expulsaram de lá. Ele já havia provado a incredulidade daquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, que riram dele quando ele disse que a menina queria trazer a menina de volta à vida. E Jesus já havia provado a incredulidade também na sua própria terra, em Nazaré. Por outro lado, Jesus já havia abençoado pessoas que depositaram a fé nele, que haviam depositado a fé nele, que haviam confiado nele. A mulher com fluxo hemorrágico, 12 anos, curada. Se eu tocar, eu serei curada. E ela foi curada. E também Jairo, ali na sua casa, naquele momento, Jesus diz a ele assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E mesmo diante daquele fato já decretado como um ponto final, aquele homem crê. Aquele homem deposita sua fé no Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo então salva, age e abençoa aquela família. Convém lembrar, irmãos, que Jesus ele nunca esteve sozinho nesses eventos. Sempre havia discípulos presentes em todos os eventos que nós estamos aqui mencionando para os irmãos. E mais, aqueles discípulos, eles mesmos provaram em suas próprias vidas o poder de Jesus quando Jesus os envia para a missão. Isso já havia acontecido. Então, a questão é a seguinte: será que aqueles discípulos, porque tudo que está acontecendo, irmãos, tem algo sempre para ensinar para os discípulos. Tudo que acontece nesse mundo ao nosso redor tem algo a nos ensinar como discípulos de Cristo. O que é que nós estamos aprendendo com as coisas que estão acontecendo em nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, no mundo onde nós estamos vivendo? Será que nós estamos conseguindo ouvir Jesus falar conosco no meio de tudo que está acontecendo conosco, ao nosso redor? Então, a questão era essa: será que eles estavam crescendo em fé? Será que eles estavam aprendendo a descansar e depender do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estavam aprendendo isso? Então, nós chegamos aos versículos 30 a 32, que eu vou ler novamente, por favor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte do lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só do barco para um lugar solitário. Esses versículos são muito importantes para nós aqui. Relataram, diz o versículo 30, tudo quanto haviam feito e ensinado. Olha que coisa importante: teoria e prática. Feito e ensinado. Não apenas ensinado, mas também feito. A fé é assim, tem que unir essas duas coisas. Fé tem que unir o ensino com a prática. Se você não praticou, é porque você não aprendeu. Ainda não deu resultado. Não deu resultado. Você só sabe que aprendeu quando você está colocando em
prática aquilo que você recebeu. Antes não. Daí no versículo de número 31, perceba primeiro uma coisa: os discípulos eles estão empolgados. Eles estão empolgados. Tem outro texto de Lucas que diz que eles estavam radiantes. Eles estavam radiantes porque os espíritos se subvertiam. Eu imagino um olhando para o outro falando: cara, que legal! Você viu? Eu coloquei a mão em nome de Jesus no negócio que aconteceu, rapaz. Que coisa maravilhosa! Eu imagino que eles ficavam olhando para a mão deles, talvez, olhando para o outro, né? Como, será que isso vem de nós mesmo? Como que perguntando ao outro: o que está acontecendo com a gente? Eles estavam empolgados. Lucas chega a dizer assim, que Jesus diz a eles: olha, vocês não se alegrem com isso não. O motivo da alegria de vocês deve ser que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa deve ser a grande alegria, porque eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus vai dizer. Então eles estavam super empolgados, mas também estavam cansados, porque haviam trabalhado muito, haviam ido para várias cidades e atendido muita gente. Então, no versículo 31, Jesus os chama para um descanso. Mas de repente, quando eles estão indo para o descanso é interrompido por uma multidão de pessoas necessitadas que vêm até o Senhor Jesus. E Jesus então adia o descanso. Ele adia o descanso, ele rompe ali com o descanso. No versículo 35 diz assim: olha, Jesus está ensinando, está abençoando as pessoas. No versículo 35: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eu não sei, mas me dá a impressão que os discípulos, eles queriam um descanso logo. E eles estão dizendo para Jesus: manda essa gente embora. Eles estão meio zangados. Eles estão lembrados. Poxa, a gente estava indo para o descanso, vê essa multidão, Jesus para atender esse povo e nós. E nós? Imagine você saindo para viajar e o telefone toca. Você está saindo, pegando a Washington Luiz, o ABR 153. Olha, às vezes, eu não sei se você acontece com você. Eu acho que é mal de homem, né? Mal de homem. Às vezes, assim, a gente está indo para um lugar, a Simone fala assim: ei! Não dá para voltar? Eu esqueci tal coisa, né? Mas a semana agora até eu fiz bonito, não fiz? Bonito, voltei. Não, eu voltei. Homem assim, homem que determinou o nome, já quer sair, né? Voltar, não dá certo voltar, né? Então a gente é assim, e aí era um bando de homens. Eles estavam indo para o descanso. Jesus interrompe o descanso. E eles têm que ficar para atender para a multidão. Mas nós já atendemos multidão. Vai ter que atender mais essa multidão. Então despede esse povo, Senhor, para que até tarde, assim eles comprem o que comer e a gente vai adiante. A gente segue adiante. Mas em lugar de Jesus fazer isso, Jesus faz uma proposta para eles: por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Por que vocês mesmos não dão de comer para eles? Meus amados irmãos, Jesus queria que esses discípulos, eles seriam os líderes da igreja. Eles eram a igreja do Senhor Jesus. E Ele queria que a sua igreja, representada ali pelos apóstolos, aprendesse com Ele a esperar, a ter paciência e a ter compaixão. Esperar, ter paciência e compaixão. Muito mais do que ter os seus interesses e as suas necessidades satisfeitas. Muito mais do que isso. Qualquer um
quer ter as suas necessidades satisfeitas. Qualquer um quer que os seus interesses sejam colocados em primeiro lugar. Como nós ficamos felizes quando nós mandamos um currículo para algum lugar e a pessoa fala assim: vou colocar o seu currículo por cima, viu? Vou dar um jeito lá, sou seu amigo, vou falar, que beleza, eu estou feliz. Né? Nós queremos as nossas necessidades, os nossos interesses satisfeitos. Mas sabe o que Jesus queria ensinar para a sua igreja? E para nós? Ele queria ensiná-los a ter compaixão. Compaixão foi o que ele teve por aquela multidão de pessoas. Jesus também estava cansado. Mas em lugar de ele pensar nele, o seu descanso, ele pensou naquela gente que ele olhava e via como ovelhas que não tinham pastor. Ter compaixão é sofrer com o outro, ter compaixão é sofrer no lugar do outro, deixando de lado os seus interesses, seus prazeres, suas vontades, ainda que sejam legítimos. E essa é a questão. Eles estavam cansados, não estavam? Era legítimo o descanso ou não? Para quem está cansado, legítimo. Mas de repente tinha alguém ali precisando deles. E Jesus quer ensinar a sua igreja a ter compaixão. E quando nós fazemos isso, nós confiamos que enquanto nós fazemos pelo outro, nós mesmos somos os mais abençoados. Porque Jesus também vai ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Queridos, era o que Jesus queria que os discípulos aprendessem. Muito mais do que descanso físico, eles precisavam aprender a descansar em Cristo. A descansar em Cristo, confiando nele e dependendo dele. Por que isso é importante para nós e por que era importante para os discípulos? Em primeiro lugar, é importante porque Jesus conhece o nosso coração. Olha o versículo 52. Eu vou começar de trás para frente. Versículo 52. É interessante que já não é mais a multiplicação dos pães dos peixes, mas é saindo do mar da Galileia. E o texto diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Até o que aconteceu no mar da Galileia era por causa do que eles não tinham aprendido ainda lá. E diz o porquê. Antes o seu coração estava endurecido. Meus amados irmãos, Jesus conhece o nosso coração. Eu disse que aqueles homens, eles haviam presenciado sinais e milagres, e eles mesmos tinham sido usados por Deus na realização de bênçãos na vida de outras pessoas. Mas eles não podiam ser como o povo de Israel no deserto. Vocês se lembram do povo de Israel no deserto? Ninguém na história presenciou mais sinais, mais prodígios, mais milagres de Deus do que o povo de Israel no deserto. Eles viam todos os dias. Todos os dias. Lá no deserto, eles se alimentavam do que mesmo? Do maná. O que se repete aqui? A mesma história. No deserto, aquele povo agora que estava ali estava sendo alimentado também. Era uma repetição da história lá antiga. O Israel antigo falhou lá no deserto. O novo Israel, a igreja do Senhor, não podia falhar. Eles precisavam aprender o que o Israel lá antigo, que morreu no deserto, não aprendeu. Agora os discípulos precisavam. Porque é no deserto que Deus trabalha a nossa fé, o nosso coração. Queridos, Jesus conhece o coração humano. Sabe uma coisa? Nós podemos fazer coisas só por fazer, sem coração. Nós podemos fazer coisas com motivações erradas. Os irmãos se lembram do exemplo de Jonas. Jonas foi e pregou ali. Ele pregou do coração para aquela época. Ele queria fazer o que ele fez? Não. Ele fez porque foi mandado fazer, ele não tinha outro jeito. Mas ele não fez o coração. Inclusive, quando o rei de Nínive e o povo de Nínive se convertem, ouvem a palavra
que ele reage? Como ele fica? Como que ele fica? Irado. Ele fica irado, ele fica revoltado. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Você já imaginou Jesus mandando você orar por uma pessoa que você não gosta, que fez mal para você? O que geralmente a gente faz quando nós temos uma pessoa que nós não gostamos que fez mal para a gente? Eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra. É o que a gente faz. E quando a gente fica sabendo de alguma notícia boa que aconteceu com a pessoa, a gente fica com raiva. E quando a gente sabe de alguma notícia ruim que aconteceu com a pessoa, a gente chega até dizendo, bem feito. Mas Jesus havia ensinado nesse Sermão do Monte que nós devemos orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem. Jesus quer ensinar para a sua igreja a ter compaixão, misericórdia. E os discípulos, eles ainda não tinham isso. Meus amados irmãos, há pessoas que se envolvem com projetos sociais para não ficar em casa, mais preocupadas com elas do que as pessoas que elas estão servindo. Sabia disso? É uma fuga para se sentir bem. Não é porque quer que o outro se sinta bem, é por causa dela mesma, para ela se sentir bem. Há pessoas que ajudam outras por causa da doutrina que confessa. Por exemplo, os que são adeptos da doutrina kardecista, eles ajudam outras pessoas, fazem obras para outras pessoas por causa da doutrina que eles confessam. Não quero julgá-los aqui do que está no coração, mas o que impulsiona é a doutrina. Mesmo que no coração não tenha aquilo, mas vai fazer, porque a doutrina fala, você vai reencarnar, e para você voltar no estágio melhor, você então tem que ajudar os outros. Então está fazendo na realidade muito mais por sua própria causa do que por causa do outro. Por causa do outro. No catolicismo, por exemplo, existe a doutrina das penitências. A pessoa faz as penitências, não é tanto porque ela quer adorar a Deus pelo prazer em Deus, mas é para que ela possa alcançar o favor do Senhor. Queridos irmãos, é por isso que Jesus quer mudar o nosso coração. Porque Jesus quer que façamos as coisas pelo motivo certo. Não é por nossa própria causa. Não é para que nós possamos adquirir méritos junto a Ele. Não é para que Ele possa olhar para nós porque nós fizemos alguma coisa para convencê-lo de que Ele tem que nos abençoar. De olhar para nós. Nós temos que fazer por amor, por compaixão e por gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Simplesmente por isso. Então, se eu vou ajudar o meu próximo, eu vou ajudá-lo porque eu amo. E eu amo a Deus. Eu amo o meu próximo. Se eu vou ajudar até mesmo o meu inimigo, aquele que não gosta de mim, eu tenho que ajudá-lo pela motivação certa, porque eu quero glorificar o nome do Senhor. É para Cristo que eu estou fazendo, acima de tudo. E através do meu testemunho, aquela vida pode ser alcançada através do testemunho de fé e de amor e de compaixão por aquela vida. Então, não fazer por fuga, não por medo de ser punido, por obrigação, porque os pais obrigam, por medo do inferno ou por tradição. Eu não posso me envolver com a igreja por causa dessas coisas, e nem me envolver com as pessoas por causa dessas coisas. Por favor, olhe o capítulo 7, verso 6. Olha o que Jesus dizia a respeito daquele povo lá naqueles dias dele. Olha o que ele falava. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É por isso que é importante nós aprendermos com Jesus.
fizermos as coisas de coração, nós estaremos fazendo apenas da boca para fora. Quando eu me envolvo de coração, quando eu oro de coração, quando eu canto de coração, eu não estou fazendo uma coisa apenas um ritual externo, uma tradição. Eu estou fazendo algo realmente para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido e vidas sejam transformadas, em especial a minha própria vida. Porque quando eu faço isso, a minha vida está sendo transformada. A minha vida está sendo transformada. Então Jesus não só ele conhece o nosso coração, mas Jesus também conhece as nossas necessidades. Ele fez o que fez, levou os discípulos àquela situação por conhecer o coração deles, mas também porque conhecia as necessidades deles. Quando Jesus ele envia os discípulos, os 12 para a missão, diz a palavra de Deus que ele concede autoridades àqueles homens, porque essa era a necessidade deles. Quando Jesus os desafia no deserto para que eles alimentem a multidão, Jesus ensina aqueles discípulos a entregarem tudo que tinham nas mãos de Deus. Tudo que eles tinham eram 5 pães e os 2 peixes, não é? Eles conseguiram ali, eram 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus fez tudo isso com eles, porque essa era a necessidade deles, aprenderem a entregar tudo que tinham nas mãos do Senhor, mesmo que fosse um pouco. Eu sempre, quando olho para esse texto, eu costumo dizer o seguinte: se Deus ele fez o mundo do nada, ele não precisou de nada para criar os céus, a terra, todo o universo, imagina que ele não pode fazer com 5 pães e 2 peixes. Não é verdade? Do nada ele cria tudo, traz toda a existência, imagina com 5 pães e 2 peixinhos. Então essa é a nossa necessidade, aprender a crer no Senhor, mesmo que os nossos recursos sejam poucos ou nada, pequenos, mas entregar nas mãos dele. Quando Jesus veio ter com eles entre 3 e 6 horas da manhã, andando sobre o mar, e disse para eles: tem um ânimo, só eu não tenho mais. É porque essa era a necessidade deles, a necessidade de socorro. Então, queridos irmãos, independentemente de possuirmos recursos ou não, independentemente das experiências adquiridas ao longo da nossa vida, Jesus, ele queria e quer nos ensinar a aprender a depender dele, a confiar nele, em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar da nossa vida, seja nas cidades, fazendo trabalho, num lugar deserto ou no meio do mar, em qualquer lugar, Jesus ele quer que nós aprendamos a confiar e depender dele. Sabe por quê? Porque Jesus ele mostra que o que nós realmente precisamos e mais necessitamos não é de coisas, é da presença dele, é da presença. E tem algo precioso. Jesus promete para a sua igreja nunca nos deixar sozinhos. Os discípulos em momento algum foram deixados sozinhos. Eles pensavam estar sozinhos lá no mar, mas eles não estavam. Jesus estava observando tudo, estava olhando, sabendo de tudo. A Bíblia Sagrada diz que ele olha do céu e ele vê cada filho de homem. Ele conhece a vida de cada um de nós. Ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades. O apóstolo São Paulo aprendeu essa verdade. E no capítulo 4, versículo 9 de Filipenses, o que é que ele escreve? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso é maravilhoso, irmãos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu pergunto para você agora: qual é a sua necessidade? Qual é a sua maior necessidade? Será que nós sabemos quais são as nossas maiores necessidades? Essa é a questão. Os discípulos sabiam quais eram as necessidades deles? Eles não sabiam. Eles não sabiam qual era a necessidade deles.
Esse é um problema difícil que nós temos. Nós pouco conhecemos o nosso próprio coração, e daí nós pedimos a Deus as coisas erradas, porque aquilo que Deus quer nos dar é algo que venha transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa maneira de pensar, de refletir, de ver a vida, de ver as coisas e de ver as pessoas. Então, às vezes, a nossa oração é errada, porque nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Mas Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas necessidades. E Jesus também sabe que essa é a única maneira de honrarmos em nossa vida aqui na terra. Os discípulos, eles precisavam aprender essa verdade. Se eles não aprendessem, eles seriam desqualificados para a missão que eles teriam pela frente. Em cada etapa do andar deles com Jesus, Jesus vai levantando situações para que eles possam conseguir olhar para dentro deles e enxergar, né? É como se eles tivessem que olhar com os olhos de dentro, para que eles pudessem se ver como Jesus os via, não como eles próprios tentavam se ver e se enxergar, mas como Jesus os via. Eles viram aquela mulher que chegou até Jesus. Ela podia ter desistido de tudo, não podia. Ela gastou todo o dinheiro com os médicos, mas ela não perdeu a sua esperança de ver a sua vida transformada pelo poder de Deus. Ela continuou crendo e tendo esperança, mesmo quando o dinheiro acabou. E ela tinha algo em mente: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Será que os discípulos aprenderam com a fé daquela mulher? E no caso de Jairo, a filha já tinha morrido. As pessoas disseram para ele: não incomodes mais o mestre. Outras pessoas estavam rindo, mas Jesus diz apenas uma palavra para ele: não temas, crê somente. E ele não se importa com o que as pessoas estão dizendo para ele fazer. Ele só dá ouvidos para Jesus. Será que os discípulos estavam conseguindo aprender com Jairo? Dar ouvidos só a Jesus? Somente a ele, não ouvir mais ninguém que as outras pessoas falam? Somente a Jesus? Nós estamos aprendendo, queridos, depois de um tempo em que nós estamos caminhando com Cristo, as nossas perguntas não podem mais ser as mesmas. Não podem ser as mesmas de anos atrás. Os nossos questionamentos têm que ser outros. As nossas dúvidas não podem mais ser as mesmas. Nós precisamos superar as dúvidas que nós tínhamos antes, porque agora nós estamos conhecendo mais o Senhor. As nossas crises não podem mais ser as mesmas. Não podem mais. Eu tenho que ter superado aquelas coisas para ir adiante. As tempestades não podem mais tomar controle das nossas emoções. Os discípulos já tinham passado por uma tempestade, né? Não foi? Capítulo 4, passaram por uma tempestade. E eles perguntaram: quem é esse? Agora eles passam por uma segunda tempestade, e Jesus vem andando, e eles estão desesperados, pensando que é fantasma. Quem é esse? Eles continuam com as mesmas perguntas. Dá para entender isso? Eles não deveriam mais ter dúvidas sobre quem é Jesus. Mas Jesus, aí está uma coisa, e eu louvo a Deus por isso. Como o Senhor Jesus é cheio de compaixão. Como Ele é misericordioso. Nós erramos constantemente nas mesmas coisas, e Ele não perde a paciência com a gente. Teve hora que quase perdeu com os discípulos. Vou geração de credo, até quando não sofrerei? Era para os discípulos aquilo lá, sabia? E
coisa, né? Meus amados irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de milagres, é o Deus de feitos extraordinários, mas também é o Deus de compaixão, é o Deus de misericórdia, é o Deus de graça, e nós não podemos ficar surpresos pelas coisas extraordinárias que Ele faz. Não podemos, porque Ele continua fazendo chover sobre maus e bons, o sol nascer sobre justos e injustos. Ele não age como nós queremos, Ele não vem num barquinho, porque os discípulos, você sabe, né? João 6 está dito lá, eles deixaram o barquinho para Jesus vir. Eles saíram e deixaram o barquinho, e Jesus não veio no barquinho, Jesus veio andando sobre o barco. E eu gosto desse texto, sabe por quê? Até um dia eu estava falando para Simone, acho que a semana retrasada, eu dei risada lendo esse texto, como Jesus é brincalhão. Porque o texto fala assim, que Jesus veio andando e queria tomar a dianteira. Tomando a dianteira dele. Vocês estão aí igual, gente? Não, é tomar a dianteira. Eles deixaram o barquinho. Jesus não veio no barquinho, então era fantástico. Se Jesus ele não agir dessa maneira, não é o meu Jesus. Se Jesus não fizer assim, não é o meu Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Ele age como quer, quando quer e da maneira que Ele quiser. A nós nos compete olhar e aquilo que nós aprendemos com Ele, seguir. Eu quero concluir dizendo o seguinte a todos nós: nós precisamos reservar tempo para estar a sós com Ele. Eu me lembro dos acampamentos antigos. Eu não sou tão antigo assim, mas eu sou do outro século, né? Nós já passamos. Nos acampamentos antigos, a liderança dos acampamentos, né, ela fazia lá a agenda do dia e nós tínhamos que acordar bem cedo. E a primeira hora era a hora tranquila, ou a hora silenciosa. Era aquela hora que você tinha um tempo a sós com Deus, né? Era para você, no meio de todo aquele agito do acampamento, você tem um tempo a sós com Deus. Você sabe que nós estamos perdendo essa sensibilidade, mas Deus ele não abre mão de você estar a sós com Ele, sabia? Não é Ele que tem que correr atrás de você, é você que tem que correr atrás dele. É assim, buscar-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então somos nós. Então nós precisamos reservar tempo para estar com Ele, para orar, para meditar e para Ele transformar o nosso coração, tirar a incredulidade lá de dentro, tirar as dúvidas de lá de dentro, tirar os medos de lá de dentro, tirar os nossos achismos de lá de dentro, né? Os erros da nossa fé de lá de dentro. É o tempo em que nós vamos conhecer melhor a Deus, para que conhecendo melhor a Deus, nós possamos também conhecer melhor a nós mesmos. É nesse tempo, sós com Deus. E daí nós teremos o nosso coração liberto para servir a Deus e ao próximo, pelos motivos certos. É nesse tempo a sós que nós aprendemos a confiar tudo nas mãos do Senhor, a entregar a nossa ansiedade na presença dEle e a provar, não na teoria, mas na prática, que Ele tem cuidado de nós. Então daí Deus vai trazer descanso para a nossa alma, tranquilidade em meio às pressões da vida, porque nós vamos estar equilibrados, né? Deus vai nos dar equilíbrio, porque no meio da tempestade
sintonizados no Senhor, nós vamos poder ouvir a voz dele. Não temas, sou eu estou com você. Eu não te deixei sozinho aqui, não. Eu estou orando lá com você. Porque lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, está escrito que ele vive para interceder por nós. Ele continua orando por você. Mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você está achando que você está sozinho, ele continua orando por você. E ele passa muitas vezes por você, você não vê que você acha que é um fantasma. Você está tão preocupado com as coisas que estão ao seu redor que você não percebe que é o Senhor. E de repente ele está ali chamando você e dizendo para você: não temas,